Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com Aceleradores de Partícula. Na edição desse mês, nós temos o prazer de receber o professor Reis, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O professor Reis, ele é especialista na técnica PIXI em física atômica. A primeira vez que eu o conheci pessoalmente foi em 2019, na conferência de análise de feixes iônicos, onde a gente teve diversas discussões a respeito da técnica PIXI, da simulação do PIXI, o papel que o PIXI pode ter na análise autoconsistente. E deu para perceber que com a discussão sobre PIXI com o Miguel, a discussão vai bem mais profunda. Por isso, eu o convidei para essa apresentação, mas eu acompanho o trabalho do professor Reis já faz bastante tempo, desde pelo menos 2013, porque foi a época quando a gente começou a ter as primeiras versões do Multisinra, e o professor Reis criou e manteve por muito tempo o módulo de cálculo do PIXI do NDF, que a gente observou por muito tempo. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Reis por aceitar dar essa apresentação para o nosso grupo. Estamos muito contentes dessa possibilidade. Peço à audiência que feche as suas câmeras e os microfones e reabram durante a discussão que vai se seguir após a apresentação. Então, Miguel, eu passo a palavra para você. Ok, muito obrigado pela introdução. Então, ok. Boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido bom. O meu já foi há um bom bocado. Isto aqui já são 6 da tarde, portanto já estou mais a apontar para o jantar do que para o almoço, mas espero que agora seja um bocadinho mais, esta apresentação seja suficientemente dinâmica para vos fazer acordar bem. Ora, esta imagem que está aqui é uma imagem que eu vou retomar no final da minha apresentação, portanto não me vou alongar sobre ela. É uma imagem bonita de fundo das Antigas. No fundo do fundo está uma fotografia das Antigas francesas que faz sempre lembrar um bocadinho a praia, as férias, etc. Ora, eu vou falar sobre espectrómetros de raio-x de microcalorímetro. Muita gente provavelmente ainda não ouviu falar. Depois tem aqui um acrónimo interessante, IRADS, que eu irei explicar o que é, e falar sobre as novas perspectivas em física atómica molecular e as aplicações, em particular em PIXI, mas não só, que saem deste desenvolvimento, que é um desenvolvimento bastante avançado no âmbito da espectrometria de raio-x, quer seja com produção de feixes de íons, quer com produção por outras vias. Ora bem, o que é um microcalorímetro um detector de raio-x por microcalorímetro? Basicamente, em 1984, o Moseley e McCammon propuseram que a muito baixas temperaturas um material absorvente teria um calor específico suficientemente baixo para que fosse possível medir o aquecimento pela absorção de um raio-x. Ora, a muito baixas temperaturas, vocês podem já verificar o que é que se passa aqui. Estamos a falar de temperaturas de 130 milikelvin, ou seja, 0,13 Kelvin acima do zero absoluto, portanto estamos muito abaixo. Essas temperaturas, o calor específico dos metais é baixíssimo e eles de facto aquecem quando recebem um raio-x. E como um dos melhores termómetros para usar nessas condições é um supercondutor que se coloca exatamente no ponto em que faz a transição entre supercondutor e condutor normal. E como não existem coisas infinitas, não existem subidas infinitas em física real, só existem nos modelos demasiado matematizados,
Portanto, no modelo decente de um supercondutor, a transição que podem ver aqui é uma transição que numa zona pequena é mais ou menos linear e, portanto, quando um absorvedor de ouro aquece por causa de um raio-x, a resistividade deste termómetro supercondutor muda e tudo isto permite ter um sinal. E qual é o resultado? O resultado é muito simples, ou seja, aqui do lado direito temos uma imagem de um espectro de tungstênio de um detector de silício-lítio normal, comparada com o XMS, portanto, com o espectro do microcalorímetro, que podem ver que tem muito melhor resolução. Ora bem, o que é que nós fizemos? Isto é uma imagem muito complicada e é de propósito que eu ponho aqui, que é para poder explicar isto tudo. É isto que acontece quando trabalhamos com um microcalorímetro. Os espectros repentinamente tornam-se muito complicados, vê-se quase tudo, e nós, como gostamos de ser ainda mais complicados, criámos uma câmara com 2 detectores. Aqui temos um detector de estado sólido normal, de cádmio e telúrio, em tudo equivalente a um silício-lítio, só que o cristal é um cristal misto de cádmio e telúrio. Aqui em baixo à direita temos o espectro que podemos ver do cádmio e telúrio, certo? Ok, vem até 100 kevs. O K, temos aqui um K alfa 1, K beta de, isto é de urânio, portanto são riscas muito energéticas, e aqui vemos o espectro do microcalorímetro com muito mais alta resolução. Vantagem do microcalorímetro é que nós agora aqui podemos ver as transições M, todas bem separadinhas, coisa que são espectros lindíssimos. E os L's, aqui vemos o sinal do microcalorímetro mínimo, como está aqui, mas o sinal do cádmio telúrio é muito bom nesta região e, portanto, nós com a conjugação dos 2 detectores, nós abarcamos uma janela de energias que vai, peço desculpa, que vai de 1 keV até 120 kevs. Ora bem, isto é, como eu disse, algo muito complexo e que se calhar alguns de vós, pelo menos os mais novos, estão a começar a ter alguma dificuldade em acompanhar. Vamos então perceber melhor o que é tudo o que está aqui neste slide. Bom, a primeira coisa é que aquele acrónimo que eu referi, do IREDS, já viram aqui o que é que significa, High Resolution Energy Dispersive Spectrometry. Vamos ver mais à frente porque é Energy Dispersive em particular. Ok, vamos então aos princípios. O PIX, o que é o PIX? Pode ser que alguém não esteja muito ciente do que é o PIX. O PIX significa Particle Induced X-ray Emission, obviamente, isso acho que toda a gente sabe. E significa que nós temos um feixe de íons que colide com um sistema atómico, arranca um eletrão, seja normalmente um eletrão de uma das camadas mais internas, da camada K, ou da camada L, ou da camada M, e esse sistema, uma vez ionizado, vai decair, vai libertar energia emitindo radiação de raio-x, e essas transições classificam-se de acordo com a letra da camada por onde a transição se dá. As transições têm nomes históricos, dados por Zygmunt, K-alfa1, K-alfa2, etc., K-beta1, foram dados à medida que a resolução dos detectores ia crescendo e, portanto, se ia percebendo que havia mais transições e, portanto, foram-se dando mais nomes. Depois a IUPAC criou uma designação mais inteligível, digamos assim, em que é possível perceber logo qual é a transição. Portanto, a transição é dada esta, portanto, K-alfa1 é uma transição da subcamada L3 para a K, portanto, será da subcamada L3 para a K1S. Okay? Aqui temos uma descrição em transição, digamos,
funções de onda e pronto, aqui temos para as L's e temos para as R's, ok? Pronto, fixem isto porque eu daqui para a frente vou usar esta nomenclatura indiscriminadamente, sem grandes problemas e parte do pressuposto que já todos perceberam e estamos todos sincronizados. Ok, o que é que acontece e porque é que nós precisamos de alta resolução? Isto é uma descrição que nós há muitos anos já fizemos sobre perceber qual é a densidade de energias e vemos que a quantidade de energias em cada 100 EVs, quando estamos acima dos 25 keVs é muito baixa. Temos 4, máximo aqui de 4 transições em 100 EVs e, portanto, um detector com uma resolução de 20 EVs, em princípio, consegue resolvê-las todas. Quando vamos para a região entre os 5 keVs e os 20 EVs, já se torna mais complicado, porque já temos uma densidade de transições por janela de energia de 100 EVs, a roda que pode ir até às 15, 17 transições e, portanto, começa a ser complicado. Quando entramos na região dos EMs, é impossível. Os detectores que normalmente se usam com dispersão em energia não conseguem resolver coisas como taxas como quase 25, 30 riscas em 100 EVs. Dado que ainda para mais 100 EVs é a resolução normal de um detector de estado sólido nesta região. Ora bem, que interessante, este aqui, coitado, ficou com tapado. O que dizia aqui é a motivação. Ora, porque é que nós queríamos um detector com melhor resolução? Realmente a motivação última veio da linha das aplicações. Inicialmente, portanto, até 2002, 2003 e mesmo 2004, 2005, o meu trabalho estava muito focado na área ambiental e apareceu-me em 2004, 2005 um resultado, uma situação espantosa em que as concentrações de cloro na atmosfera mostraram os máximos, peço desculpa, os máximos das concentrações medidas na atmosfera mostraram uma correlação impressionante de 90% com a incidência de diabetes. E isto começou tudo com uma situação em que nós vimos experimentalmente uma situação estranhíssima, em que cloro no particulado em suspensão, que é aquele particulado que se respira, chama-se normalmente PM2,5, ou são partículas que têm comportamentos aerodinâmicos na atmosfera, como se tivessem um diâmetro real inferior a 2,5 microns, e portanto vão até aos pulmões. Normalmente não existe quase cloro nenhum nesta faixa. O cloro normal que existe é cloro marinho, principalmente em Portugal, é o cloro que vem do cloreto de sódio do mar, e esse está na parte grossa que fica no nariz e não atinge os pulmões. Cloro a atingir os pulmões é gravíssimo porque pode produzir grandes oxidações e nós vimos taxas que chegam a níveis do que é permitido por exemplo, pela Agência Americana de Ambiente para o total de partículas em suspensão num dia. Isto foram resultados impressionantes. Nós fomos à procura se havia efeitos e de facto encontramos, peço desculpa mais uma vez, encontramos esses efeitos em diabetes. O problema é que isto é uma correlação estatística e é preciso ir à procura realmente da causa e efeito para saber se esta correlação estatística vem de facto do cloro ou vem de outro processo, qualquer que está ligado ao cloro, mas não é do cloro. Ora, medir cloro nestas condições, o cloro só por si é inócuo, toda a gente tende a dizer que é cloreto de sódio. Nós descobrimos que era uma coisa que ainda para mais é altamente possível que seja um composto químico que também tem sódio, portanto temos que saber qual é o composto químico. Para saber qual é o composto químico, na altura, portanto isto no início do século XXI, ainda não existiam técnicas capazes de fazer o tratamento de todas as amostras que é preciso. Podíamos ir fazer isto para um sincrotrão, existiram e foram demonstrados, cá está, WDS, portanto sistemas com dispersão em comprimento de onda que permitem distinguir, veem aqui que os espectros
neste caso, são diferentes para o cloreto de amónia, o cloreto de potássio e o cloreto de sódio. Vê-se que experimentalmente demonstra-se que esses espectros são todos diferentes, mas isto são resultados muito interessantes, muito bonitos, foram publicados em 2013, foram feitos com um sistema normal, que usa difração por cristal e, portanto, tem uma resolução muito elevada, e demonstram que é possível distinguir, mas estes resultados feitos com o sistema de dispersão e comprimento de onda levam muito tempo. Um espectro destes pode demorar um dia. Portanto, não é factível se nós tivermos que tratar 100, 200, 1000 amostras, isto não é factível. Temos outra situação em que se usam os WDS e que permite procurar especiação, que são as multionizações. Ora, o que é uma multionização? Ora, como eu referi no início, no PIX nós temos um feixe de íons que incide num sistema atómico e eu disse que arrancava um eletrão. Mas como é uma partícula muito pesada, nada impede que arranque um eletrão aqui na camada M e depois outro no mesmo sistema atómico na camada K. Isto produz multionizações. O mesmo pode acontecer, pode arrancar na camada L e na camada K. Mais uma vez, temos multionizações. E isso faz uma estrutura muito complexa. Vocês veem aqui um exemplo que o espectro K, que as pessoas mais estão habituadas a dizer, isto o K é um pico, ou quando muito 2 picos, que é o K alfa e o K beta, mas vemos que não. Portanto, tem uma estrutura muito complicada. Este aqui, o K alfa L0, é o pico principal, é aquilo que normalmente chamamos o K alfa, mas depois só o K alfa, a este nível de resolução, tem estes picos todos que provêm das multionizações. Ora, um sistema de silício-lítio não consegue resolver isto, põe isto tudo debaixo da mesma coisa. Um sistema de WDS consegue resolver isto, e esta estrutura é função do composto químico. Portanto, isto pode ser usado como uma maneira de determinar um composto químico, ou pode ser usado ele próprio para fazer estudos de física atómica. Ora bem, voltando atrás, mais uma vez esta barra preta significa motivação. O que é que nós temos? Aqueles sistemas propostos em 1984, que seriam lindíssimos e seriam ótimos e permitiam isto tudo, exigiram bastante tempo de desenvolvimento tecnológico para que fosse possível obter um detector prático de usar. E o primeiro detector comercializado foi feito por este senhor Jens Hohne, e apareceu no mercado em 2002, ano em que eu também submeti o projeto para tentar adquirir um. Ele funciona muito simples, tem um criostat que arrefece por processos mecânicos de expansão de gás, uma primeira placa que vai até 70 Kelvin, uma segunda que vai até 4 Kelvin, e depois temos um processo de arrefecimento adiabático. Depois, se houver tempo, eu posso explicar melhor o que é. Um processo de arrefecimento adiabático que permite ir aos 1000 Kelvin. De facto, a máquina comercial que nós temos vai até aos 35.000 Kelvin e depois é estabilizada na temperatura que nós entendemos. Ora bem, e assim temos aqui explicado como é que tecnologicamente qual é a importância, qual é a motivação e quais são, e tecnologicamente como é que chegamos a explicar esta panóplia que existia neste primeiro slide complicado que eu referi, que mais uma vez relembro para quem eventualmente já se esqueceu. Temos o detector de microcalorímetro que permite ver os M's e inclusivamente os L's. Temos aqui os L's com mais detalhe, porque são obtidos com dois feixes diferentes. Isto foi obtido com feixe de prótons de 1 MeV, este foi obtido com feixe de prótons de 3.8 MeVs, portanto para ver os L's. E o detector de cádmio telúrio, que a 1 MeV só consegue ver os L's, e a 3.8 vemos os L's e os K's. Isto é tudo relativo a um espectro de urânio. Ora, isto começou tudo, como eu disse, em 2002, em que submeti o projeto. Aqui mais uma vez parece uma barra interessante, maravilhosa, porque algumas coisas não gostam de mim. E pronto, não interessa. Foi este o projeto que eu submeti, a Aerosol Speciation. Portanto, este era o mote base
que nós tínhamos para este projeto, e isto foi a equipa que instalou, portanto, o pessoal das oficinas, que foi fundamental para conseguirmos pôr isto tudo no local necessário. Eu estou aqui um bocadinho mais novo, isto foi em 2008, portanto já lá vão 14 anos. A Ana Taborda e a Cristina Chaves está a assistir, pelo menos estava na lista dos palestrantes, e estes eram os dois técnicos que da empresa que desenvolveu o detector que se vê ali atrás. Portanto, este detector foi instalado em 2008, depois de algumas guerras financeiras, entre submeter projeto, ter projeto aprovado, receber o dinheiro, as coisas demoraram. Em Portugal, 6 anos para isso não é nada de especial. Infelizmente é tradicional em Portugal isso acontecer. E é bom quando se consegue ter o dinheiro, já não é nada mau. Ora, estes são os primeiros resultados históricos, obtidos, os primeiros resultados na altura nós chamávamos XMS PIX, portanto o X-Ray Microcalorimeter Spectrometer PIX, e foram obtidos na altura, ainda se chamava ITN, não era, portanto, só atualmente é que temos este nome C2TN. E como podem ver aqui no silício é um espectro muito bonito, em que temos o pico K-alfa 1,2 e o pico K-beta completamente separados, os elos do estanho completamente separados. Aqui mais uma vez temos os elos do chumbo, o L-alfa1 e o L-alfa2 totalmente separados, portanto não há sequer um mínimo de sobreposição, estes picos pequeninos todos aqui, vê-se aqui o gama 5, o L-beta1 completamente independente das outras estruturas por aqui. No caso do molibdênio, os capas estão totalmente separados, não há sequer um mínimo de sobreposição, é perfeitamente possível obter a área quase à mão, somando as contagens em cada um dos canais, não é preciso sequer fazer uma desconvolução aqui. E esta é a comparação que de um espectro do L do tungstênio a azul está o espectro do microcalorímetro e a preto em linha está o espectro do cádmio telúrio obtido no nosso equipamento. Ora bem, isto foi em 2008. Qual é a situação atual? A situação atual, as coisas evoluíram bastante. Atualmente, um sistema de microcalorímetro já chega a resoluções ao nível da largura das riscas. 1,56 EVs, isto com um tratamento especial, sem tratamento, portanto, isto é o K-alfa1 e o K-alfa2 do manganês completamente separados, com resoluções espetaculares. Ora bem, mas ficamos só por aqui? Não. Aqui eu mudo de nome, deixo de chamar XMS PIX e passo para a nomenclatura atual, que é High Resolution Energy Dispersive Spectrometry. Portanto, não esquecer que a grande vantagem é que, enquanto num espectrómetro de WDS nós conseguimos ver um bocadinho, se vocês repararam, isto aqui é uma janela de energias de 120 EVs, ok? Aqui temos 90 EVs, nem sequer chega a 90, 80 EVs. Portanto, são janelas de energia muito pequenas. Aqui nós temos janelas de energia de vários kevs, ok? No caso como vemos aqui, nós vamos até 20 kevs com alta resolução. Portanto, High Energy Resolution Energy Dispersive Spectrometry PIX permite-nos não só uma alta resolução, como começar a ver coisas que às vezes inicialmente as pessoas classificam como estranhas. Por exemplo, isto é a diferença, comparar o espectro de uma fonte de ferro 55 com um espectro de manganês produzido por protões de 2 megavolts, e vemos que é completamente diferente. Isto são multionizações, ok? Portanto, os espectros são diferentes. Mesmo aqui, mesmo visto em detalhe, os espectros são diferentes.
Ora, mas não é preciso ir para resoluções tão altas como isto para ver o que é que... Outra informação, temos aqui um espectro de Pix em que comparamos um silício cristalino com o silício, com uma ágata, portanto um óxido de silício. E como vocês podem ver, os espectros são diferentes. Há aqui uma cauda. Embora estes dois espectros estejam normalizados ao K-alfa, na realidade o K-beta não tem a mesma razão no silício e na ágata, e a parte de trás, portanto, eu já vou explicar o que é isto, Radiative Auger Emission, também não é igual num caso e noutro. Portanto, mesmo com uma resolução baixa, isto foi publicado em 2011, mesmo com uma resolução baixa consegue-se começar a ver que há capacidade de chegar à especiação química. Aqui, novamente, vemos a diferença, aqui é um trabalho mais recente, este foi publicado muito recentemente, no ano 2000, e vemos que em detalhe, isto é a comparação de uma pastilha de nitreto de cobre com um disco de cobre e com um composto complexo, um tinto que é azurite, e aqui pode-se ver que enquanto o nitreto de cobre e a azurite quase que se sobrepõem, portanto isto são espectros normalizados ao máximo aqui no K-alfa 1, enquanto a azurite e o nitreto de cobre quase se sobrepõem, aqui na cauda o disco de cobre está completamente fora. E podemos ver aqui mais em detalhe. Neste caso, portanto, é um detalhe aqui mais perto da transição principal, e vemos que neste caso, portanto, não é esta causa mais afastada, é uma cauda mais próxima. Neste caso nós vemos que o cobre, o disco de cobre e o nitreto de cobre estão um em cima do outro, eles nem se distinguem aqui, mas a azurite está significativamente, quase um fator 2 acima do nível do espectro do disco de cobre, isto nesta zona mais próxima. Ok. Por acaso eu aqui, vocês não disseram nada porque têm os microfones fechados, mas é ao contrário, a zona mais próxima é esta é a zona mais afastada. Ok. Porquê é que é isto? Isto acontece pura e simplesmente porque nós estamos a ver, são aquilo que se chamam transições de Auger radiativas. Quando se dá uma transição de raio-x, portanto neste caso do K-alfa 1, ou K-alfa 2, pouco importa, uma transição do eletrão da camada L para a camada K, ao mesmo tempo pode, com alguma probabilidade, ser emitido um segundo eletrão da mesma camada. Este segundo eletrão só pode transitar para os estados quânticos disponíveis perto, digamos, são ionizações, mas eles não podem sair com qualquer energia, eles estão dentro de uma estrutura cristalina, ou de uma estrutura microcristalina, portanto, eles só podem transitar para um estado quântico que esteja livre. O número de estados quânticos disponíveis não tem a mesma intensidade conforme a energia, e portanto aparece aqui uma estrutura que é a estrutura equivalente em tudo àquilo que aparece no hexáfise, que aparece em técnicas de especiação que se conhecem dos sincrotrões. Mas é só isso? Não. Nós temos acesso, assim, ao utilizar o Pix de alta resolução, abrem-se janelas para aquilo que eu chamei física esquecida. Durante muitos anos, em 1970, foi proposto que qualquer processo de ionização de uma camada interna levaria à mesma estrutura de estados finais. E que, portanto, o decaimento de riscas do mesmo grupo, portanto, neste caso o grupo K-alfa, seria independente e teria que ser independente do processo de ionização.
Nós demonstramos experimentalmente que isso assim não era, isto deu algum brado na comunidade científica global, e conseguimos demonstrá-lo inclusivamente. Portanto, vocês veem aqui a energia de prótons, isto são transições kappa-alfa, kappa-beta do tungstênio. Não são propriamente coisas que precisem de outra coisa que não um detector de estado sólido para ser tratadas, e vocês veem que as razões entre o kappa-beta 1 e 3 e o kappa-alfa não são estáveis quando se muda o composto químico. Pronto. Isto foram resultados que foram experimentalmente impressionantes, não se conseguiram explicar, deram origem a 2 doutoramentos até agora. Para que é que servem para que é que serve o XMS, portanto, os detectores de microcalorímetro? Para agora demonstrar que isto assim é também energias mais baixas, e neste caso foi demonstrado isto com um sistema de dispersão em comprimento de onda, um resultado estranhíssimo, que na altura também não se percebeu logo à cabeça, em que a transição beta 2,15 muda imenso, e nestas condições ok, tudo bem, isto é uma transição da L3, não tem nada que se comportar como a beta 3 e a beta 4 são transições para a L1, mas a beta 3 e a beta 4, que são transições para a subcamada L1, deviam ser constantes, a razão não devia mudar e a razão muda, e muda imenso. E, portanto, isto não se percebeu, e daí que deu origem a doutoramentos. Isto aqui é a razão beta 4, beta 3, em função de um parâmetro que tem que ver com a energia, com a velocidade das partículas incidentes. E estamos a estudar esta zona do espectro, e como veem com um cadmio telúrio, seria impossível mesmo estudar isto a nível dos elos. Porquê é que isto acontece? Bom, a primeira explicação tem que ver com o simples facto que o acontecer isto aqui, esta relação da beta 3, da beta 2 para a beta 3 e 4, ser assim, tem que ver pura e simplesmente com a forma das orbitais atómicas. Em que, enquanto a evolução da secção eficaz das transições da ionização da camada L1 tem um dip, que há quem assuma que está relacionado com o nodo da função de onda. A secção eficaz da L2 e da L3 não tem esse nodo, e portanto isto produz um pico, e é este pico que se vê ali. E houve quem propusesse que este é sobre a existência de uma risca aqui que tem que ver com a L-beta 2 que produz isto. Acontece que não chega. Nós demonstramos que de facto isso não chega, e não justifica tudo. Portanto, isto são coisas que são muito finas do ponto de vista atómico, permitem levantar discussões sobre quais o tipo de funções de onda que se podem usar ou que não se podem usar, e o que se vê aqui é que isto num artigo que foi publicado por Kaučić em 2009, vê-se que os dados experimentais só uma modelação por processo semiclássico usando orbitais de Dirac-Fock, portanto orbitais relativistas, é que permite justificar os dados experimentais. Ou seja, estamos a entrar em física atómica profunda. Isto é uma imagem muito bonita, foi que nós obtivemos, e vemos aqui uma coleção de espectros obtidos a várias energias, todos normalizados ao L-alfa-1. O L-beta-1 está no mesmo sítio, e vemos aqui que a L-beta 3, 4, que devia ser um grupo que ter sempre a mesma estrutura, não tem. Vê-se perfeitamente que a forma desta risca muda ao longo da energia. E vemos aqui em mais detalhe aquilo, e vemos que desde 0,5 MeVs até 1 MeV a forma muda completamente. E reparem, enquanto nós temos com o XMS, com o microcalorímetro,
12 espectros, nós só temos 13 espectros obtidos com dispersão em comprimento de onda, que são estes dados a cinzento, mas eles batem uns perfeitamente com os outros. Porquê é que isto acontece? É muito simples. Fazendo um cálculo ab início, o que temos que ir para um molibdênio 6+, que é para não termos eletrões livres, termos só camadas fechadas, e vemos que se tivermos uma espécie atómica só com camadas fechadas, as transições são riscas bonitas e singelas. Mas se nós formos para um molibdênio 5+, em que temos já um elétrão livre no 5s1, deixamos de ter transições singelas e passamos a ter uma grande confusão. E, como se veio a demonstrar, aquilo que acontece é que aquela confusão é tão grande que aparece uma componente do L-beta 1 que devia estar concentrado aqui em torno dos 2400 EVs, aparece uma componente do L-beta 1 nos 2480. Okay? Isto são cálculos teóricos feitos a partir de uma espécie iónica que não existe, que é o molibdênio 5+, okay? Mas é a única coisa que se consegue calcular com o que existe ab início atualmente. Isto demonstra com uma elevadíssima probabilidade que é este tipo de transições que justifica estes efeitos que nós vimos em 2008. Portanto, estamos aqui a usar o microcalorímetro para física atómica profunda, mesmo mais intrínseco que se existe. Mas é preciso ir tão profundamente, tão abaixo, tão profundo aos termos fundamentais? Não, infelizmente não. O que é que nós vemos nesta imagem? Vemos as barras a vermelho é a dispersão da incerteza da energia de transição das riscas M do urânio. E como vocês podem verificar, estas incertezas são maiores do que a largura, a meia altura da risca que nós obtemos com o espectrómetro de microcalorímetro. Portanto, para uma coisa, embora sejam parâmetros fundamentais, são bastante mais, digamos, terráqueos do que ter que ir às funções de onda. Portanto, são pura e simplesmente bases de dados que são usadas em aplicações. Uma coisa tão simples como fazer uma descrição detalhada das transições todas, onde é que estão, onde é que não estão, pronto, é possível, mas é necessário ajustar perfeitamente um espectro destes. E isso é complicado e na altura ainda não era possível. Mas como veem, aqui já temos uma aproximação bastante boa do ajuste. Ficamos só por aqui? Não, podemos ir para mais coisas. Que tal, em tempos, houve autores que propuseram que era possível utilizar íons pesados, portanto, íons hélio, oxigênio e outros feixes desse género para também fazer especiação química. O que é que nós vemos aqui? Vemos um espectro de tântalo, obtido com um feixe de 1 MeV de prótons, em que temos uma largura da transição M-alfa do tântalo de 23,8 EVs, isto será o M-alfa e o M-beta, sim, penso que estão aqui descritos, é melhor usar esta nomenclatura, portanto N6, M4 e N67, M5. E o que é que acontece? Quando usamos um feixe de oxigênio de 5,2 MeV, o espectro obtido é este que vemos aqui a preto, que aparece um shift. Aparentemente há um shift desta risca. Mas será que o shift é desta risca? Não, o shift não é desta risca. Em detalhe, depois de feito um ajuste, nós vemos que esta risca pequena que está aqui é a risca original da transição limpa, portanto a transição só com uma ionização, que é da N67 para a M5, peço desculpa, é esta transição pequena aqui, e este pico grande é fundamentalmente obtido devido à existência de uma multiionização
que é evidente, dado que estamos a falar de uma espécie atómica que tem duas lacunas, há menor blindagem e, portanto, as ligações dos elétrons são maiores e isso produz um desvio de 31 eVs. E tem uma estrutura complicada, a estrutura é esta que é perfeitamente determinável com um microcalorímetro. E pronto, aqui temos só um intervalo de 200 eVs, mas podemos expandir e este espectro é perfeitamente expansível. Mais uma vez estamos em situações fundamentais. E será que isto é útil para algo de concreto? Lembram-se que eu do início disse que a motivação era fazer especiação. Ora, acabamos de demonstrar, e este foi o resultado que o Tiago Silva viu na apresentação em 2019, a especiação de ferro numa amostra que veio do fundo do oceano. Isto é uma crosta, pura e simplesmente era uma crosta de ferro e manganês, é um material riquíssimo em minerais que existe no fundo oceânico. E nós fomos comparar aqui do lado esquerdo, vocês podem ver o espectro de uma pirite, a verde, e o espectro de um óxido de ferro, Fe2O3, e veem que, sendo normalizado o K-alfa, o K-beta tem uma forma completamente diferente. Portanto, o Fe2O3 tem uma cauda longa e o máximo é baixo, enquanto a pirite tem um pico alto e a cauda é curta. Ora, o que é que acontece? No pico que nós temos no K-beta, tomem atenção a este detalhe, apesar de estar aqui uma contaminação, uma quantidade de cobalto K-alfa a aumentar a complexidade desta análise, ele é perfeitamente separável e, portanto, nós continuamos a ver o K-beta do ferro completamente separado desta contribuição de K-alfa de cobre. Portanto, o K-alfa do cobre não nos perturba o trabalho. Quando nós tentamos sobrepor, portanto, normalizamos a pirite e o Fe2O3, o espectro de pirite e de Fe2O3, ao nosso K-alfa, vemos que eles têm formas diferentes. E nenhuma delas é compatível com a forma do pico de ferro, do K-beta do ferro que nós obtivemos na crosta. E, portanto, pura e simplesmente, a partir daí, conjugando a quantidade de pirite e de espectro de pirite e de espectro de Fe2O3, nós conseguimos reproduzir a forma do pico do K-beta da crosta, e daí esta razão: 54% de Fe2, 46% de ferro 3. Ora, e com isto chegamos ao fim. Qual é o presente e o futuro que nós temos aqui? Bom, o presente é que este equipamento que foi instalado em 2008 está atualmente a ser renovado no âmbito de um projeto europeu, de um projeto de astrofísica, porque estes detectores foram desenvolvidos em astrofísica, ou para a astrofísica de raio-x, e os projetos da astrofísica neste momento querem ter também uma componente, aquilo que, digamos, em português corrente se chama utilizações terrenas, digamos assim, e nós estamos a desenvolver uma câmara que vai ser múltipla. Portanto, vamos continuar a ter um detector de cádmio telúrio, vamos agora ter aqui um detector de microcalorímetro, que neste caso vai ser ajudado, o ângulo sólido vai ser aumentado pela utilização de uma lente de raio-x. Vamos ter também um detector de partículas que permite fazer RBS, Rutherford Backscattering, e raio-x e, portanto, e pix ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, temos aqui um sistema que permite cortar o feixe e converter este feixe de prótons
num feixe de raio-x e, portanto, fazer aquilo que se chama Pix-Induced X-ray Fluorescence, ou seja, vamos produzir fluorescência na nossa amostra através de raios-x produzidos com um alvo secundário, em que digamos, temos uma primeira radiação de íons que produz raios-x e os raios-x produzidos nesse primário vão excitar o nosso alvo, que é o secundário, e que permite medir. Portanto, isto são os desenvolvimentos experimentais. Mais uma vez, como vocês, como provavelmente perceberam, nos cálculos ab início que foram feitos, nós tivemos que usar uma espécie atómica que não existe na realidade, que é o molibdênio 5+. Não é possível produzir molibdênio 5+ com um eletrão na camada 5s1. Isso é, por simplesmente, uma espécie que teve que ser inventada para se conseguir fazer as contas, e, portanto, temos mais pano para mangas, digamos assim, para novos doutoramentos. Neste momento há um que já arrancou, que é em Física Matemática de Transições Internas de Sistemas Atómicos Imersos, em que nós queremos ver se conseguimos mudar o modo como são feitos os cálculos, quais são os algoritmos matemáticos que são usados para mudar os algoritmos matemáticos que são usados para fazer cálculos de transições internas, de modo a que consigamos ter ferramentas computacionais que nos permitam fazer os cálculos com espécies reais e que existem de facto e que produzem espectros neste tipo de equipamentos. Obrigado, espero que tenha conseguido manter a hora dos 45 minutos e estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Miguel. Excelente, impressionante a resolução que você consegue atingir. Realmente mostra uma complexidade que tem embaixo dessa resolução que a gente normalmente está acostumado, né, com os detectores de silício-lítio, que é espantosa. Eu queria começar a sessão de perguntas e discussões e vou usar minha prerrogativa de host para fazer a primeira pergunta, se você não se incomodar. Aquele primeiro espectro que você mostra do tungstênio, onde você compara o espectro do silício-lítio com o espectro em alta resolução. Pode ser. Não, eu ponho esse, é este. Isso, é porque esse é maior, a minha pergunta fica mais evidente, mas poderia ser outro também. Quando eu vejo esse espectro de alta resolução comparado com o de baixa resolução, né, convencional, e a gente olha ali na transição L-alfa-1, meio que a gente pode pensar que o que a gente está vendo é um espectro, a linha preta seria uma convolução do espectro azul com uma gaussiana bem larga, né? Mas quando a gente olha ali para o L-gama, o L-gama 1, 2, 3 e 4, fica difícil ter esse mesmo pensamento, né? Porque a gente está vendo, sei lá, eu tenho alguma coisa ali que eu não estou entendendo nas transições L-gama, ou isso é um efeito de que o pico L-alfa-1 é muito intenso no espectro de alta resolução e acaba a normalização me enganando? O que é isso? Não. Há problemas porque é assim, estes espectros de microcalorímetro, vou tentar ver se consigo mostrar isso num espectro melhor. Vamos lá ver o que é que eu consigo arranjar nestes que tenho aqui. Nestes espectros que eu tenho aqui, ora bem, eu penso que estes aqui em baixo são os melhores. Por exemplo, podemos aqui. Este espectro é um espectro, isto é um cobre K-alfa-1, K-alfa-2. Isto é uma gaussiana muito bonita, ou uma Voigt, mais em detalhe, muito bonita, em que nós conseguimos ver aqui esta cauda.
Neste momento, eu por acaso não tenho aqui muito preparado imediatamente, mas o que é que acontece? Acontece que quando nós chegamos aqui, estes espectros do cádmio telúrio têm duas componentes que infelizmente são importantes. Tem a componente que tem que ver com a gaussiana de convolução destas transições, mas depois tem uma resposta do detector. A resposta é essa do detector, que são caudas que vêm de carências de carga. Há casos, infelizmente não são tão poucos quanto isso, em que nem toda a carga é convertida em sinal, é perdida parte dessa carga, parte não produz sinal, produz cauda. Portanto, isto que nós temos aqui, além de ser uma contribuição que está aqui muito pequena, que não se vê, mas que aparece ali, ainda tem a cauda, a razão da cauda deste L-gama 1. Portanto, isto é uma coisa que é feio. Pronto, nós conseguimos de facto simular a cauda. Eu por acaso não trouxe assim, não tenho aqui à mão. Se alguém fizer muita questão, eu posso mostrar a cauda, é mesmo feia, de um detector de cádmio telúrio, mas de facto eu diria que metade deste pico é a contribuição de cauda ou mesmo mais, mas é preciso ter atenção que isto também está em escala logarítmica, que é este espectro preto está aqui do lado direito e o outro está em linear, e portanto há aqui também uma contribuição pequena, portanto, mas há uma grande contribuição de cauda mais do que isto, combina uma coisa com a outra, não... Pronto, não é só pronto, é as duas coisas. Tá certo. Manfredo, você tem uma pergunta para o André? Tem, Miguel. Eu tenho pergunta, mas acho que tem umas 200 perguntas, vai demorar um pouquinho. Mas, primeiro, fantástico. Eu agradeço imensamente seu seminário. Acho que você mudou, inclusive, uma das frases que eu uso muito, que eu dizia, agora não vou falar mais, né, mas que o método Pixie se desenvolveu e se divulgou tanto nos laboratórios porque era muito simples. Praticamente qualquer físico podia fazer um Pixie, tirava um resultado, o resultado era razoável, em aerossóis atmosféricos, ainda por cima conduzir o padrão geométrico 2, tanto faz se você erra 20%, que não faz a menor diferença. E daí o Pixie se desenvolveu e se divulgou de uma forma enorme. Ainda bem que a gente não começou com microcalorímetros, senão ninguém faria Pixie em lugar nenhum nesse mundo. Primeira coisa. Segunda, agora vem uma pergunta que um pouco em cima da pergunta do Tiago. No detetor normal, cádmio telúrio, silício lítio, a eficiência do detetor depende da janela e da espessura do detetor. No caso do microcalorímetro, qual outro parâmetro é relevante para a eficiência? Porque eu não entendo, quer dizer, eu entendo a física, mas eu imagino que deve ter outros parâmetros que devem ser importantes para a eficiência de um detetor. Não, tem um problema mais grave. Tem um problema mais grave. É assim, aquele termómetro, os sinais podem-se medir, mas tem que se medir com um sistema de squeeds. Okay? O pré-amplificador é um squeed, a primeira estrutura de amplificação é uma sequência de squeeds, e os squeeds têm o péssimo vício de gostar muito de situações metastáveis e às vezes saltam de uma situação para a outra. Portanto, o parâmetro não existe. Se existisse, os parâmetros de eficiência eram os mesmos. O que é que acontece? Do ponto de vista absoluto, um sistema destes de microcalorímetro com transição, com teste, portanto, com transição de sensor colocado na transição, não tem uma eficiência fixa. Infelizmente, nós perdemos contagens por causa do funcionamento dos squeeds, que nunca sabemos quais são, nunca sabemos quantas são. Relativamente, o espectro não tem qualquer problema. Em termos absolutos de eficiência, não funciona. Essa boa, obrigado.
A segunda pergunta é sobre orbitais moleculares. Na década de 80, se falava muito com feixe de oxigênio ou íons mais pesados e se formar um orbital molecular, já que a colisão é lenta. Então, cria um orbital entre o alvo e o feixe, que cria um novo orbital, novas linhas, novas transições, e tem vários trabalhos que falam de orbitais moleculares. Você chegou a ver isso? Isso acontece de fato? Porque agora você tem resolução para ver isso, né? Há muito trabalho para explorar aí. Presentemente, digamos, a comunidade está mais atreita a aceitar que são multionizações. Portanto, digamos, okay, a interpretação de multionização é aquela que é tida mais como vulgar. Mas, de facto, as contas não se conseguem fazer em detalhe. Fazem-se algumas contas, mas... Ok, obrigado. Muito bom, muito obrigado. Eu realmente aproveitei muito. Obrigado, Miguel. Mitala, você tem perguntas para o Miguel? Eu primeiro agradecer também o seminário, muito bom, tá certo? As resoluções realmente impressionantes, está certo? Mas eu fiquei curioso, como eu acho que exatamente esse slide que o Tiago começou perguntando, depois uma Fresa, tá certo? Com relação a realmente a eficiência em função dessa energia, tá certo? Se a gente fosse usar esse microcalorímetro para medir sessões de choque de ionização, a gente não ia conseguir, tá certo? Ou quer dizer, não ia conseguir, no sentido, é difícil, me parece que as duas curvas que você tem, a curva contínua e a curva do microcalorímetro, elas não são, digamos, consistentes uma com a outra, não é isso? A posição, sim, de energia, sim, mas a intensidade me parece muito diferente, né? A relação de intensidades parece muito diferente. Se você pega o L alfa 1 e o L gama 1, tá certo? Você tem uma relação de alturas aí que eu não é só o Miguel chamou atenção para o fato de que um espectro está em escala linear e o outro está em escala logarítmica. Não, entendi. Tá certo, mesmo assim, tá certo. Não sei se tá. Eu olhando me deu a sensação que não estava assim tão condizente, tá certo? Percebeu? Da direita, né? O contínuo é o da direita que está em logarítmico, né? E a outra está à esquerda. Você garante para mim que elas estão mais ou menos na mesma. A relação das integrais são iguais. Eu fiquei com a impressão. Não são. Eu garanto que não são, porque um tem que ver com o cádmio telúrio, em que nesta região a eficiência é um patamar, é 1. Para esta região de energias, a eficiência do cádmio telúrio é 1. A eficiência do detector de microcalorímetro vai descendo e descendo bastante. Estamos a falar de 5 microns de ouro e, portanto, a eficiência desce agora. Usar isto para fazer cálculo de secções eficazes é perfeitamente possível desde que se use um método relativo. Ou seja, se nós acreditarmos que conhecemos as secções eficazes do hidrogênio a uma determinada energia, ok? Só temos que comparar o espectro que se obtém a outra energia ou com outro feixe com o espectro de referência e fazer as contas relativas. Absolutas, como eu disse, não, isso não é possível. Tá certo, imaginei. E uma outra curiosidade, que você falou no microcalorímetro, você tem duas interfaces, né? Uma me parece, para hélio líquido e outra para nitrogênio líquido, tá certo? Você tinha uma interface no range experimental, me pareceu que você tinha alguma coisa para 4 Kelvin e outra para 70 Kelvin, né? Quando você mostra. Sim. E isso, exatamente isso. Então, se é os heat exchangers, você resfria essas interfaces com hélio e com nitrogênio mesmo, ou é algum outro processo? Resfria por contato, quero dizer, com nitrogênio líquido e hélio líquido? Como é que funciona esse? Não, isto tem um criostato de pulse tube, portanto, de tubo, é um tubo com dois estágios de compressão e expansão, e isto funciona com hélio gasoso. Hélio gasoso mesmo, certo? Sim. Hélio 4, não é hélio 3, é hélio 4. 9 zeros, porque isto não pode ter água, nem nada que lá esteja, porque senão a coisa corre mal.
e funciona por e simplesmente em expansão. O hélio entra a 20 atmosferas, é expandido para 16 e no processo, com um sistema engenhoso que inclusivamente neste caso, este em particular foi patenteado por este senhor, mas há vários comerciais, arrefece de modo eficaz. Isto aqui diz 70K, mas na realidade esta placa acaba sempre a trabalhar abaixo dos 60. Esta diz 4, mas temos várias situações em que ela vai a 2.7, 2.8 Kelvin, só com hélio líquido. Desculpe, só com hélio gasoso. Aqui não há hélio líquido em lado nenhum. É tudo gasoso e tem um compressor, é ligado à eletricidade. Não há cá líquidos criogénicos. É um sistema fechado, de qualquer maneira. Você pega o hélio, volta de novo, né? Você não tem que ficar botando o hélio toda hora, né? Sim, se não tiver problemas, ele não foge. Às vezes tem. Mas essa parte é a parte que a gente sempre espera, que não dê problema. Tá bom. Obrigado. Miguel, eu tenho mais uma pergunta, e essa não é exatamente uma pergunta técnica, é mais uma pergunta de como está funcionando essa colaboração para explorar essa resolução toda, né? Você tem mostrado, você por exemplo, fez comentários a respeito de cálculos de potenciais atômicos, né? Imagino que você deve usar teoria funcional da densidade ou Hartree-Fock, alguma coisa assim. Isso, como é feito dentro do seu grupo? Quer dizer, você tem teóricos colaborando junto, você tem experimentais, é você que faz tudo? Como é que é o seu grupo? Tem estudantes, como é? Pronto, vou fazer tudo, não, isso é impossível. Nesta fase, portanto, isto foi uma publicação de 2017, nesta fase nós estávamos, 2017 não, o trabalho é anterior, este é um doutoramento de 2013, nesta fase foi a fase em que nós tentámos começar a colaborar com grupos teóricos que usam fundamentalmente o Dirac-Fock, Multi-Configuration Dirac-Fock, MCDF. O MCDFE foi como os cálculos foram feitos, o programa do Pauling Delicato. Mas o que acontece é que, à medida que nós fomos falando, a coisa tornava-se mais e mais complicada, porque temos estas circunstâncias, quer dizer, ou conseguimos ter tudo camada fechada, e é ótimo, faz essas contas todas, leva um dia ou dois, mas faz essas contas todas, maravilhosas, tudo bem. Quando começamos a ter um eletrão cá fora, a coisa já se começa a complicar muito. Se quisermos molibdênio neutro, é pura e simplesmente impossível, são centenas de milhões de transições, é impossível, ponto final. Tentámos também a abordagem do pessoal de estado sólido que faz cálculo, mas as pessoas de estado sólido normalmente trabalham com um core congelado. Ionização nas camadas internas, não. O core está congelado. Vocês fazem ionização nas camadas internas, isso, meu Deus, não. Nós não queremos isso é uma grandíssima confusão. E o problema tem que ver com os modelos em si, porque o pessoal de estado sólido, por exemplo, usa muito funções de onda gaussianas. Funções de onda gaussianas não são funções de onda reais, são desenvolvimentos em série, em que eles usam o que chamam funções de onda gaussianas para reproduzir as funções de onda. Bom, mas nós aqui queremos física, entre aspas, a sério, digamos assim, queremos seguir os detalhes todos da física, porque nós não conhecemos e, portanto, não é possível. Por um lado não é possível, por outro lado não é possível. A única decisão foi, ok, vamos por aqui, vamos falar com o pessoal da matemática, com os físicos matemáticos e começar à procura de algoritmos novos. Neste momento já temos alguns indícios do que é que podemos fazer. Vamos nos basear naqueles trabalhos originais do Shen, dos anos 70, em que ele mostra que para fazer as contas decentemente tem que se usar orbitais relativistas e que os resultados que são bons
com orbitais que não são relativistas são bons pura e simplesmente por acaso, é ele próprio que diz isso, não sou eu. Eu na década de 70 estava longe de pensar nisto, bastante longe de pensar nisto, e portanto é o que nós estamos a fazer, estamos a tentar a pegar em trabalhos com orbitais relativistas e ir à procura de algoritmos matemáticos que nos permitam fazer as contas todas de princípio ao fim, e introduzir esta física toda no algoritmo. Entendi. Ótimo. Mas temos colaborações, neste caso, com o pessoal da matemática, não é? Mais alguém tem perguntas para o Miguel? Bom, então eu vou parar a gravação.